Glória a Jesus. A palavra do Senhor vem falando no livro de Jó. Primeiro, que ele era um homem justo, íntegro e se desviava do mal. Isso era o suficiente. Isso era o suficiente para o inimigo se agitar, o inimigo trabalhar em favor da vida de Jó, contra a vida de Jó. Isso era o suficiente para que o inimigo chegasse diante do Senhor, assim como o Senhor perguntou para ele: de onde vens? E ele: de rodear a terra. E ali começa as indagações que o inimigo tem colocado diante do Senhor. E o Senhor pergunta: tem visto o meu servo Jó? Ah, queridos, a Bíblia fala que ele era um homem temente, que ele era um homem justo, que se desviava do mal, e vem falando dos seus bens, a quantidade de funcionário que ele tinha, a quantidade de cavalo, de camelo, a quantidade de boi. Perder tudo, queridos, perder tudo, muitas vezes se faz necessário para que nós venhamos saber em quem nós estamos alinhados, em quem nós estamos alicerçados. E muitas vezes, querido, Deus nos prova dessa tal forma, que nós não temos explicação no como nós vamos chegar diante do Senhor, para reivindicar algo que se foi Ele que nos deu. E a descrição deste homem justo e íntegro, significa que era uma pessoa que cumpria seus deveres, as suas obrigações, além de ter uma vida reta, honesta, diante do Senhor e dos bens, diante do Senhor e dos homens. Quando a palavra vem falando que Jó temia a Deus, então ele era um homem temente, era um homem que se prostrava, era um homem que se humilhava, era um homem que se colocava na posição como um servo e adorava o Senhor, era um homem que buscava pela presença do Senhor, pelos seus filhos, pela sua família, era um homem do qual tinha todo requisito que o Senhor hoje nos proporciona. Hoje Ele quer nos ver dessa forma. E hoje eu te pergunto: como que você tem se colocado na posição do Senhor? Como esse homem justo, reto, temente? Ou como esse homem que muitas vezes as coisas quando saem fora do trilho, você começa a murmurar, você começa a dizer: hoje eu não vou mais para a igreja, hoje eu vou ter que sair para esse lado, eu vou ficar no meu casulo, eu vou ficar no meu cantinho. Mas essa não foi a intenção. Essa não foi a intenção do Senhor quando pergunta ao inimigo quem é, se ele tinha visto o servo chamado Jó. De fato que Jó, por ser um homem justo, não estava isento das provações e sofrimento que vieram. Em sua descrição também destaca a importância e a integridade. Ser íntegro e ser honesto, justo e correto em todas as situações. Jó era um homem que sempre fazia jus às suas qualidades, fazia festas de purificações para ele e seus filhos, para santificar através dos ritos como de costume daquele povo naquela época. Então era um homem do qual, querido, tinha referência. Então era um homem do qual passava ali: olha, vai um homem ali, um servo do Senhor, ali vai um homem de Deus, vai um homem temente, independente das condições financeiras deste homem chamado Jó, independente do que ele trazia, mas o que ele levava, na verdade, era a presença que faz toda a diferença. E você tem levado essa presença, você tem feito a diferença no seu âmbito de trabalho, você tem feito essa diferença no meio das suas amizades, no meio dos seus amigos, no meio da sua parentela. Você tem sido o referencial do qual o Senhor nos traz a vida de Jó. Nessa noite, querido, eu quero trazer à tona sobre a sua vida. Eu quero trazer à tona do qual o Senhor pode proporcionar coisas grandes sobre as nossas vidas. E aqui no nosso meio, bem claro, o pastor tem batido na tecla e tem sempre dado uma referência, sabe, da vida de um irmão nosso que perdeu tudo. O bem que ele mais tinha de valor, a sua lanchonete. E a família bem sabe como era que ele se comportou quando ouviu falar que a sua lanchonete tinha se acabado. Querido, o desespero bate, a angústia chega, o desespero começa a tomar de conta e começa a invadir mesmo a sua fé.
A fé que você tem depositado no Deus tão grande, mas muitas vezes diante da circunstância que estamos vivenciando, muitas vezes não é o suficiente. Muitas vezes a nossa fé falha, mas a fé de Jó não falhou. A fé de Jó foi sempre ali temendo. Quando ele ouviu falar que tudo tinha se devastado sobre a vida dele, sobre a vida da família dele, o seu bem maior eram os seus filhos, e o Senhor ali tomou, recolheu. Aí Jó declara, Jó pega suas vestes reais, que com certeza esse homem se vestia muito bem. Jó rasga as suas vestes, põe uma roupa de saco, rapa a sua cabeça com navalha e ali se humilha. Querido, essa posição de humilhação é a melhor coisa que existe no mundo. Quando você chega diante do Senhor, se humilha com sinceridade, o Senhor começa a se movimentar, os céus, você começa a comover o coração do Senhor, porque o Senhor está vendo sinceridade. E assim como o Senhor fez na vida de Jó, eles viram sinceridade, o Senhor se comoveu com a vida de Jó, diante dessa circunstância. Então foi uma circunstância do qual o Senhor já tinha provocado, uma circunstância do qual o Senhor já tinha declarado que iria acontecer, mas Jó não estava, foi pego de surpresa. E quantos de nós somos pegos de surpresa? Quantos de nós somos pegos, querido, de surpresa? Nós não estamos querendo receber essas notícias mal, mas Jó recebeu. E eu creio, querido, eu tenho filhas, tenho 3 filhas. Creio eu que o que mais cortou na carne não foi os bens material. O que mais cortou na carne foi os filhos que ele tem. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe. Existe um ditado nordestino que a minha mãe sempre falava: mexa comigo, mas não mexa com meus filhos. E eu só consegui entender essa frase quando as minhas filhas nasceram. Quer falar que o Walter fez? Fale, mas não fale que minhas filhas são feias, não. Porque eu não fico nada satisfeito. E eu tenho certeza que Jó, quando ele ouviu falar que seus filhos teve um temporal, um vento, uma tempestade, e ali morreram. Querido, eu não queria estar na pele desse homem. Hoje a gente tem história bem de umas 3 semanas que estão aí em audiência, comovendo todo o país, o mundo, sobre a história do Rio Grande do Sul. Nós estamos desse lado. Nós já se comovemos com a situação desse povo que estão vivenciando essa perca. Imagina a vida desse homem que estava sofrendo na carne, cortando a carne dele. A família dele já não existia mais, só tinha a mulher. Os filhos estavam se desfrutando dentro de uma mesa, comendo, bebendo. E quando Jó tem essa notícia que não era tão boa, começou a se render aos pés do Senhor. E a palavra vem nos falando no capítulo 1, 20 a 22, quando Jó chega a esse ponto de humilhação e adoração da sua perca, ele começa a reconhecer o Senhor. Contrário de nós, muitos de nós, que muitas das vezes só reclamamos, só murmuramos. Muitas vezes o Senhor nos prova, para saber onde está o nosso coração. Se está no que o Senhor tem a te proporcionar, ou se o seu coração está disposto a Ele, o quanto que Ele é santo, fiel, justo, verdadeiro, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que nos prometeu. A palavra nos fala que Jesus, quando morreu sobre aquela cruz, Ele foi diante do Pai, e Ele fez uma promessa para nós, que um dia Ele virá resgatar a sua noiva. Então Jó, querido, muitos de nós estávamos assim, preocupados a perca do bem material. Mas o Senhor não estava querendo saber de nada disso. Ele estava provando a fé de Jó e mostrando para o inimigo que ele era tudo aquilo do qual o capítulo 1 declara: justo, reto e temente a Deus.
Então, querido, isso traz à memória que nós não temos que se apegar em bem material. Nós não temos que se apegar a essas coisas que muitas vezes nós enchemos os nossos olhos e mostramos para o mundo que nós temos a nossa condição financeira, a nossa condição do qual, que isso, a Bíblia bem nos fala que juntai tesouro nos céus, não na terra, porque a traça vem e corrói. Mas aí, muitos, quando as coisas estão dando tudo certo, em cima do trilho, vivendo o shalom de Deus, que nada está quebrado, nada falta e nada fora do lugar. Tudo quando está no trilho, caminhando pelo percurso, o caminho que o Senhor trilhou, está tudo bem. Mas quando sai do trilho, querido, o desespero começa. A murmuração chega. Temos que entender que nossas vidas são cheias de altos e baixos, onde os nossos pensamentos em Deus é a certeza que tudo já deu certo, por mais que nós não estejamos vendo. Tem tantas coisas, querido, que nós buscamos e nós não estamos enxergando o sobrenatural se render. Há quantas campanhas, há quantas idas e voltas da igreja, há quantas orações, há quantos propósitos você tem colocado diante do Senhor e não tem se cumprido. Mas nem por causa disso você vai parar de buscar a presença. Pelo contrário, nós temos que reconhecer o Senhor independente da circunstância, porque é Ele que tem todo o domínio, todo o controle sobre as suas mãos. É Ele que dá uma ordem dos céus para a terra e faz modificar todo o cenário da sua vida. Então eu entendo muito bem que as situações daquele povo lá do Rio Grande do Sul poderiam ser mudadas, mas o Senhor, peraí, não. Tudo é de acordo com o que Ele quer. Nada fugiu e nada foge do controle do Eterno. Nada, querido, nada foge do controle. Tudo está sobre uma palavra profética vindo do céu sobre as nossas vidas. E eu não sei qual foi a forma que você adentrou sobre essas portas. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei que a situação que você anda vivenciando. Eu não sei o que tem te atormentado. Eu não sei o que tem te paralisado. Eu não sei o que tem tirado a tua fé. Ou até mesmo tenha balanceado ela. Eu não sei o que tem tirado o teu sono, que muitas vezes nós jogamos para um lado, para o outro, e o sono não vem porque as preocupações batem. As dívidas chegam, e ela não consulta se você tem condições ou não de comprar, ou se você tem condições ou não de pagar, mas você fez. Mas o Senhor quer trazer nos dias de hoje a confiança inteiramente a Ele. Ele quer nos revelar de uma forma diferente. Ele quer trazer o seu sobrenatural, se render aos nossos pés, querido. Mas nós temos que chegar a uma posição. Nós temos que chegar a um ponto que nós temos que se humilhar. Nós temos que dizer, Senhor, independente de carro ou não, eu quero adorar o Senhor. Independente da circunstância ou não, eu quero te louvar. Independente da situação que eu estou vivenciando, eu quero só render graça a Ti. Porque Tu és único. Nós não vamos subir aos céus, querido, com carro, com bens nenhum da terra, físico, nada disso. Nós vamos subir sim, com o nosso espírito elevado, com o nosso espírito puro, reto, diante da presença, sem ruga, sem mácula, queridos. E diante dessa situação que Jó estava vivenciando, ele estava ali, sempre tem alguém que nos apoia. Sempre tem alguém que está ali, te apoiando. Eu sei muito bem disso. Quando eu começo a fazer um propósito, tem sempre uma pessoa que se levanta, volta, eu vou fazer contigo. E a Bíblia fala que os amigos de Jó chegou junto dele. Sempre tem uma pessoa para animar, para impulsionar a sua fé, para dizer para você, ei guerreiro, ei vencedor, ei campeão, ei campeã. Cadê você? Cadê aquela pessoa que está dentro de você, que tanto me impulsiona? Tanto me coloca diante de uma situação para que minha fé venha a ser estendida, do qual eu não esteja enxergando, mas eu vou viver aquilo que eu estou pensando, aquilo que tem dentro do meu coração, aquilo que o Senhor já proporcionou, aquilo que o Senhor já planejou, já projetou. Sei, querido, que o desespero bate à porta, e as nossas atitudes nem sempre é a que Deus está esperando. O desespero começa, sabe?
Existem situações que muitas vezes a gente tem que fazer igual tem lá no livro de Mateus. Entrar para o nosso quarto em secreto e falar com o Eterno. Porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele tem palavra para mudar a situação da tua vida. Só Ele tem aquelas palavras que você e o seu espírito precisam ouvir. Aleluia. E o que podemos tirar de proveito dessa história de fé e de superação? Encontrar a nossa verdade e identidade, que pode ser uma batalha árdua. E uma cultura que está sempre mudando. E que valoriza excessivamente a perfeição externa. Buscando resposta, até criamos máscaras. A Bíblia vem nos falando que aquela mulher estava com o cortejo já pronto, diante da rua. E alguém pergunta, vai tudo bem, Sunamita? Vai tudo bem. Não vai não, querido. Não vai tudo bem. Mas ela tinha certeza de quem estava ali. Então, quando nós temos a certeza do Deus que nós confiamos, um Deus que nós cremos, um Deus que nós reverenciamos a presença dEle, querido, Ele faz toda a diferença, porque Ele começa a movimentar em favor daqueles. Ele começa a usar até mesmo as pessoas que nem te conhecem. Ele começa a usar pessoas do qual está ao seu redor, muitas vezes. Pessoas que muitas vezes estão ali te criticando. Opa, peraí, mas é Ele que eu vou abençoar. É Ele que eu tenho que fazer. E muitas vezes nós estamos assim, nessa situação. As comparações nos machucam e os erros nos desanimam. E os desafios da vida nos atingem repetidamente, deixando confuso, perdido e distante do que imaginamos para nós mesmos. Lutamos, nós esforçamos e muitas vezes sem resultados esperados. Muitas vezes nós planejamos de uma tal forma, de uma situação. Opa, a pastora Andréa em janeiro pregou na hora nona. E eu guardei bem. No final do ano a gente sempre projeta algo. A gente sempre faz planos. A gente começa a dizer, esse ano vai ser assim, vai ser diferente. Esse ano vai ser da forma do qual nunca projetei, do qual eu nunca pensei. E o tempo vai passando, os dias vai se passando, os meses se passando, chega no término do ano, nada daquilo que você projetou aconteceu. E muitas vezes não são culpa do Senhor, são nossas culpas. São a gente mesmo que causamos muitas vezes dores para a nossa alma, para o nosso espírito. São nós mesmos que deixamos e muitas vezes queremos encurralar o Senhor, dizendo, Senhor, tu tem que fazer, como se o Senhor fosse obrigado a fazer. E Ele, querido, Ele em si mesmo, com a imagem e semelhança de que Ele é, Ele não precisa de nós, mas nós necessitamos. Ele não precisa de nós, mas nós necessitamos dEle, que precisar é uma coisa, necessitar é outra totalmente diferente. Nós necessitamos da presença, nós necessitamos do Senhor. E se hoje você está de pé, porque Ele teve misericórdia da tua vida. Então nós temos que levantar pela manhã e agradecer ao Senhor, dizer, Senhor, muito obrigado por esse dia, por esse ar que eu respiro, muito obrigado pelo alimento posto sobre a minha mesa, muito obrigado pelos meus filhos, pelo meu emprego. Começar a agradecer em todas as situações, querido. Não murmurar. Eu falo muito bem lá no meu trabalho que nós somos privilegiados, nós somos ricos. Porque muitas vezes nós não temos o nosso lar, até mesmo no cômodo da nossa despensa, aquilo que nós queremos comer, mas nós temos um cartão de crédito que a gente vai lá e compra, nós temos o fiado, né, que a gente vai lá e compra, e nós temos a certeza que nós vamos trabalhar, quando volta tem uma cama que está nos esperando, tem um banheiro para tomar um banho, e quantos estão lá fora que não tem esse privilégio? Então nós somos privilegiados primeiro, querido, porque nós temos o Espírito Santo que se move sobre as nossas vidas. Nós somos privilegiados porque temos isso tudo, querido, que nos proporciona. Isso tudo já é capaz, já faz jus de quem o Senhor é nas nossas vidas. E às vezes nós somos gananciosos, querido, porque vem daquele povo lá de trás que Moisés tirou do Egito. Nós somos gananciosos, muitas vezes só queremos para nós. Nós não queremos dividir o pão. Muitas vezes nós estamos assim. Eu me coloco diante dessa posição. Muitas vezes a gente se compadece com alguém, mas muitas vezes nós se colocamos nessa posição de gananciosos. Mas Jó,
Mas a luta de Jó nos oferece uma lição impactante para navegar nesse momento de crise. Sua história ressoa como um conselho importante. Lá em Jó 42:10 declara assim: sei que tudo podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Queridos, muitas vezes os planos do Senhor, nós que frustramos. Fato, Walter, sim. Se nós fizermos o que o Senhor declara, o que o Senhor nos ordena diante dos seus preceitos, nós vamos desfrutar dos planos que o Senhor já tem preparado para nós. Mas muitas vezes nós damos uma escapadinha para a direita e muitas vezes para a esquerda. Mas se nós viemos fazer de acordo com o que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas, há uma concretização. Ele faz se materializar, querido, sobre as nossas vidas. Ele faz tornar aquela terra lá em Gênesis, que era sem forma e vazia, que Ele declarou que existisse o haja, que haja luz e houve luz. Ele faz fazer em nossas vidas, porque o haja do Senhor, para quem está com o Senhor, querido, com a sua vida correta diante do altar do Senhor, o Senhor faz resplandecer a glória e faz modificar as circunstâncias que nós estamos vivenciando. E assim foi na vida de Jó. Qual foi a oração de Jó naquele momento? Ou ele só chorou? Porque muitas vezes nós somos assim diante do Senhor. Muitas vezes temos coisas que muitas vezes nos tira tanta nossa paz. Muitas vezes tira tanta nossa paz que nós não temos nem palavra a expressar ao Senhor, a não ser chorar. E Ele sabe que aquele choro, aquelas lágrimas que estão escorrendo sobre o seu rosto, existe, cada lágrima daquela existe uma palavra, uma frase. E Ele sabe muito bem como nos alegrar. Ele sabe muito bem como trazer e modificar a circunstância. Eu não sei, querido, que circunstância é essa que você vive. Eu não sei a dificuldade. Eu não sei o que tem te paralisado. Eu não sei o que tem te acorrentado. E você não está enxergando os horizontes. Você está enxergando só a frente. Mas hoje é dia do Senhor mudar o cativeiro. Hoje é dia do Senhor mudar essa circunstância. Hoje é dia que Deus que te chama em meio às suas crises. O Senhor te chama como você está. Porque a palavra do Senhor nos fala: vinde a mim. Vinde a mim todo aquele que está... Vinde a mim, todos aqueles que estáis carregados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então hoje Ele quer te dar alívio sobre as tuas crises. Ele quer te dar alívio sobre o teu sono. Ele quer que você durma, que você venha dormir o sono do justo. Ele quer tirar essa angústia que há no teu coração. Ele quer te tirar essa preocupação que há na tua mente. Ele quer dizer para você que descansa. Mas como é que eu vou te falar isso, Walter? Descansa, se tantas situações estão me corroendo por dentro. Mas, querido, quando nós descansamos no Senhor, Ele está começando a trabalhar em favor daqueles. E você tem buscado para que as coisas venham a se materializar na tua vida. Você tem buscado, porque só em sair de casa e sentar aqui e ouvir algo da parte do Senhor, uma palavra profética sobre o teu coração, uma palavra do qual, se você começar a colocar em prática, vai mudar a situação da sua vida, querido, já é um bom proveito para isso tudo. E no momento em que nossa passagem se torna nossa história, quando você tem a certeza que Deus está com você, trabalhando em favor daquele que busca, você terá certeza que a vitória vai chegar, e isso é fato. Querido, isso é fato. Isso é fato. Quando as lutas, eu aprendi que quando as lutas vêm até nós, é para anunciar que a vitória está chegando. É para anunciar, dizer: olha, tu não vai viver esse tempo todo aí da forma que você está, não. Tu não vai viver isso tudo, não. Essa circunstância vai passar. E eu tenho a circunstância como a primavera, verão, outono e inverno. Muitas vezes nós estamos vivendo essa estação do ano. E muitas vezes nós estamos querendo sair do inverno, para que nós venhamos avançar o outono, chegar à primavera, ao verão, e muitas vezes tem emperrado, tem ficado ali aprisionado, parado, inércia, sabe, sem movimento algum. E a movimentação que você tem que fazer é só clamar,
igual nós clamamos, nós cantamos. Então é só clamar, querido. É só clamar, porque a cada vez que você começa a adorar, Deus começa a trabalhar em favor. A cada vez que você começa a buscar o Senhor, a clamar, através da sua adoração, através da sua súplica, Deus começa a desfazer todo o mal. E você começa a se movimentar, você começa a entrar no trilho e no âmbito do qual o Senhor quer que você se encaixe. Nós temos que se encaixar, queridos, diante daquilo que o Senhor já nos chamou. E lá no capítulo 11, a história se prolonga acerca deste homem, do Senhor, até chegar a hora do desafio, quando a sua família toda reunida na casa dos seus filhos é desvastado. Então, querido, nesta noite, eu sei que cada um de vocês chegaram com um intuito no coração. Cada um de vocês chegaram pedindo algo ao Senhor, que eu tenho certeza disso. A gente pede, nós somos pidão mesmo, o Senhor reconhece, o Senhor sabe. O Senhor sabe que meus filhos são pidão mesmo. Eu gostaria que você saísse daqui com a certeza que Deus está trabalhando em favor daqueles. Que você venha sair daqui com a certeza que o Senhor já está movimentando, já está trabalhando, já está dando ordem aos seus anjos, para que as coisas venham a se concretizar sobre a tua vida. Daí começa a preparação dos dias de humilhação de Jó. Querido, tudo tem o seu propósito debaixo dos céus e da terra. Sabe, o Senhor não vai deixar você desamparado. Você vai estar realizando a vontade dEle, cumprindo os seus desígnios. Sei que o desespero bate, a angústia, nem se fala. A fé se abala, mas por diversas, de tudo isso, o Senhor está no meio dessa história, desse contexto todo. Sabe quando isso me traz a memória, quando Jesus sai entra no barco com os seus discípulos, não são todos, e aquela tempestade vem. Jesus chega ao descanso, e seus discípulos, vendo tudo aquilo que Jesus já tinha feito, diante da situação daquele povo, que estavam precisando de algo, porque Jesus não despede ninguém, querido, de mão vazia. E aqueles homens começaram a se agonizar. Aqueles homens começaram a ficar inquietos. E a água começou a adentrar, porque a fúria do mar estava grande diante daquele barco. Mas Jesus estava ali, querido. Então, diante da sua história, Jesus está no meio dela. Diante da sua situação, o Senhor está no meio delas. Diante das suas circunstâncias, o Senhor está no meio delas. E o Senhor quer se materializar, querido, daquilo que está faltando sobre a tua vida. O Senhor quer trazer sobre a tua vida aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto almeja, aquilo que você está tanto esperando do Senhor. Existe promessa na minha vida que há quantos anos eu estou aguardando, mas estou esperando em Cristo, porque eu sei que na hora certa o Senhor vai trazer na hora certa, querido. Primeiro, leve tudo para Deus, enfrentando os problemas com Ele, e mostre perseverança. Nosso Deus é o Pai para lidar com as suas perguntas, frustrações, dores. Ao reconhecermos humildemente os limites das imagens que construímos em nós mesmos, criamos um espaço para Deus reformá-lo. E isso é a chave, querido. Porque nossa verdadeira identidade não está no que podemos fazer para nós mesmos, mas naquilo que podemos fazer algo em nós. Então, quando você chega diante do Senhor e pede mudança, pede para que o Senhor venha tratar o seu caráter, porque muitas vezes, querido, se faz necessário Deus tratar o nosso íntimo, o nosso interior, de dentro para fora, para que as coisas comecem a fluir, e as circunstâncias começam a desaparecer. Porque nós mesmos muitas vezes causamos essas situações. E o Senhor não quer nada disso. O Senhor quer que você viva o melhor dessa terra. O Senhor quer que você desfrute o melhor dessa terra. E tem algo para você desfrutar por esses dias, querido. Eu tenho certeza e a convicção, tem algo que o Senhor está descortinando sobre a tua vida. Que se faz necessário você viver o melhor de Deus sobre a tua vida.
Há quantos anos você está esperando em Cristo, no Senhor, algo que venha se materializar e muitas vezes não tem chegado ainda? Às vezes é a porta de um emprego, um concurso público que você sempre almeja ou está almejando. Às vezes é um cargo que precisa ser elevado no seu trabalho. Mas diante disso tudo, o melhor é a presença. O melhor é o que Jó fez, trouxe a presença para a situação dele. O melhor é aquilo que Jó fez, se lançou aos pés do Senhor, diante de toda angústia, diante de tudo aquilo que estava vivendo. Em comparação com todos os rótulos temporais do mundo, o nome de Deus lhe dá e é eterno. Você caminhará com Ele para sempre, assim como Jó fez, então recebeu tudo em dobro. Então, querido, eu quero deixar algo para você nesta noite. Espere mais um pouquinho. Espere, eu sei que está doendo. Eu sei que as coisas não estão se alinhando, ou estão meio que desajustado. Mas saiba que o Senhor vai colocar um óleo sobre esses ajustes, e você vai entrar no trilho novamente. Você vai entrar diante de uma situação, assim como uma aeronave decola. Você está em processo de uma manutenção. Para que uma aeronave venha chegar diante de uma decolagem, que se faz necessário ter manutenção. E nós, eu me incluo nessa. Nós, se faz necessário Deus chegarmos diante de nós e fazer a manutenção necessária. Um ajuste no nosso parafuso. Uma calibragem no nosso pneu, que é nossas pernas. Para que nós venhamos fazer uma boa decolagem. Porque quando uma aeronave chega diante de uma cabeceira para decolar, querido, há só um alinhamento, só uns ajustes muito simples que o comandante dá ali diante da sua cabine. Mas aquela aeronave já passa por manutenção. E muitos de nós precisamos dessa manutenção para que nós venhamos vivenciar o hoje, o melhor do Senhor. Então não sei qual a manutenção que você precisa. Eu não sei qual a manutenção que você precisa ser ajustado para que o Senhor venha se revelar e você venha ter, querido, essa decolagem de uma forma segura. Onde quando você estiver lá nos ares, você não vai menosprezar ninguém, você não vai humilhar ninguém, mas você vai viver aquilo. Em saber que foi Deus, e é Deus que faz, e é Ele. Nós somos apenas administradores daquilo que Ele nos proporciona. Porque nossa verdadeira identidade não está no que podemos fazer em nós mesmos, mas naquilo que podemos fazer algo em nós. É isso que eu acabei de falar. A gente precisa dessa manutenção, que Deus venha nos ajustar, nos alinhar. Hoje, saiba disso, Deus é o único que pode verdadeiramente definir quem é você. Deus define quem é você, querido, diante dessa situação. Deus já sabia que Jó era isso tudo. Mas eu vou mostrar para tu, ô inimigo da nossa alma, quem é Jó diante da minha presença. E as coisas, quando a gente perde algo, querido, Deus, quando Ele vem nos dar, é bem melhor do que a gente já tinha, já existia. É bem melhor. É bem melhor. É umas coisas mais sofisticadas. É umas coisas mais prazerosas. É uma coisa que as pessoas veem, oh, como foi que tu conseguiu? O Senhor. O Senhor que fez com que eu viesse conseguir. Em comparação com todos os rótulos e temporais, reserve um momento para deixar isso penetrar no seu coração, como Jó fez, quando nós rendemos ao propósito de Deus, pois Deus te vê. Não como você é, mas como você pode ser em Ele. Ele nos transforma, Ele nos restaura. Ele nos traz aquela injeção de ânimo. Ele nos traz um antídoto do qual o homem não pode nos oferecer, não pode nos dar. Mas Ele coloca você de pé e fala, olha, agora chegou a hora de você decolar. A vida nos leva em um lugar de superação, querido. E Ele deixa sua marca e experiência em você. E chamar pelo nome. Você é amado, você é escolhido, você é valorizado, salvo quando deixar você com as seguintes reflexões.
quem você permitirá definir a sua identidade em meio das suas crises? Será que em meio às crises eu não vou querer chutar o pau da barraca? Desculpa a expressão. Será que em meio às crises eu não vou querer sair correndo em desespero? Será que em meio às crises eu não vou não vou me desviar? Não vou sair da presença? Será que em meio às crises, como é que eu vou me comportar com a situação? Mas nessa noite eu te convido. Essa noite eu te convido a se posicionar, querido. Essa noite eu te convido a você se colocar, te impulsionar a sua fé, a colocar a sua fé em prática e dizer: Senhor, em meio a essas crises que eu estou passando, em meio às adversidades que eu estou vivendo, o Senhor vai dar um basta, porque basta uma palavra vindo dos céus sobre as nossas vidas, porque nós estamos aqui buscando a presença, e quando o Senhor chega diante da situação, há uma mudança, e é nessa mudança que nós esperamos em Ti, ó Rei. É nessa mudança, querido, que nós estamos esperando no Senhor. É essa mudança que nós queremos, que o Senhor nos ajuste, que o Senhor nos alinhe, que o Senhor nos coloque do trilho novamente, para que nós venhamos vivenciar o melhor dessa terra, para que nós venhamos oferecer para os nossos filhos, nossa parentela, o melhor, querido. Não tem coisa melhor de você chegar diante dos nossos filhos: pai, me dá um leite, e você não tem condições. Opa, peraí, vai lá na despensa que tem várias caixas. Então tem crises, querido, que nos faz remeter diante da situação, para que você venha se controlar diante da situação que vinha, adversas que vinha lá na frente. E eu não sei o que você está esperando no Senhor, mas nesta noite eu te convido a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé. Nesta noite, eu gostaria que você fechasse seus olhos, chamar o louvor aqui, e comece a colocar diante da presença do Senhor, porque eu sei que o céu está em movimento, o céu está em movimento, o céu já está em movimento, queridos. O céu já está em movimento, e eu sei que Ele vai trazer à tona, Ele vai trazer para nossas vidas, aquilo que nós tanto esperamos no Senhor, aquilo tanto que tem nos colocado em lugar de constrangimento, Ele vai trazer à tona. A Bíblia nos fala que aquela mulher samaritana, ela estava diante de um poço, vivendo uma humilhação terrível diante da sociedade, diante daquela comunidade. Mas Jesus chegou diante da sua história. E é nessa noite o Senhor quer chegar diante da tua história, querido. Nesta noite o Senhor quer chegar diante da sua situação. Nesta noite o Senhor quer chegar diante de tudo isso que você está vivendo, e vai dar um basta. Mas você tem que crer. Você tem que crer em saber que o Senhor é quem faz, não é o homem. Eu te convido nesta noite a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vamos orar por você. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem, querido, algo diferente do dia de hoje sobre a tua vida. Você não vai viver o que você está passando. Você não vai viver mais esse constrangimento, porque o Senhor chega diante da tua vida nesta noite, assim como o Senhor chegou diante da samaritana. Sabe, querido, você viver diante de uma situação, diante de um vilarejo assim, daquela cidade que aquela samaritana vivia, morava. Ela ia pegar água, um sol tão escaldante. Ela vivia a vergonha. Mas aquela mulher chegou com sinceridade na presença. É o que vocês estão chegando agora. É o que vocês estão saindo das suas cadeiras, vindo aqui ao altar. Que é no altar que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. É no altar que nós se desprendemos de tudo e nós se humilhamos na presença do Senhor. E sabemos que o Senhor está fazendo, vai fazer em nossas vidas. Ele sabe de tudo que você está passando.
Ele sabe de toda a situação da tua vida, querido. Ele está mudando história hoje. Ele está mudando história. Ele está mudando história. Você não vai ser a mesma pessoa, querido. Você não vai ser a mesma a partir de hoje. O Senhor está fazendo em favor daquele que o busca, e você está aqui à frente. Ana vivia a humilhação daquela mulher que ali o atormentava. Mas todo ano ela subia, profetizando lá diante de um tabernáculo. Ela clamava o Senhor e se mostrava. Mostrava as suas fraquezas. Mostrava a sua situação. Ah, Jesus. Ah, meu Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra da onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, Não chore. quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não dorme. Declare. Levanta, tem muita gente que te ama. Tem muita gente. Deus mandou te dizer Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar Que tudo vai passar. Jesus, aqui está um povo, Pai, que saiu do seu lugar, em confiança, ó Rei da Glória, do que o Senhor vai fazer, em confiança, Jesus querido, do propósito, ó Deus querido, que o Senhor tem sobre a vida deles, em confiança, Deus querido, do que o Senhor está se movimentando em favor daqueles, Jesus Deus. Aqui tem um coração, Jesus querido, um coração contrito. O Senhor não abandona, pelo contrário, o Senhor traz para perto.
E nesta noite, ó Rei da Glória, toma os teus filhos, as tuas filhas, ó Rei. Eu não sei, Jesus querido, o que eles estão vivendo. Eu não sei que a angústia, eu não sei a solidão. Muitas vezes, ó Deus querido, tem algo que precisa ser preenchido diante das nossas vidas. Mas eu sei, ó Rei da Glória, que Tu és o Deus provedor disso tudo. Tu és o Senhor que nos promove. É o Senhor que nos promove. E nesta noite promove o Teu povo que aqui estão, ó Rei. Promove o Teu povo que aqui estão, ó Rei da Glória, diante do Teu altar. Ah, Jesus, muda a história, muda a situação, muda a trajetória. Ah, meu Rei, Tu és o Senhor que pode, tem todo o governo diante das Suas mãos. Tu és o Senhor que faz, ó Rei da Glória, independentemente de qualquer coisa, independente de que a circunstância declare que não. O Senhor é quem faz, o Senhor é quem faz, e nesta noite faz. Não chore, não chore, não chore. Quem cuida de você não dorme. O guarda de Israel não dorme, ele não dormita. Ele vela pelo teu sono. Ele sabe do que você precisa. Mas rasga seu coração nesta noite e declara ao Senhor, em nome de Jesus. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, Declare. tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar Que tudo vai passar. Não chore, declare, declare. Não chore, Declare nesta noite ao seu irmão. cuida de você. Declare, quem cuida de você não dormita, meu querido. Creia, tão somente creia. Tem muita gente Aleluia. que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É só uma fase. É só uma fase, querido. Tudo vai passar. É só uma fase. É só um cumprimento da palavra do Senhor na sua vida. Você vai ter experiência suficiente quando alguém chegar diante de você e falar o que você já passou. Você vai falar: olha, já passei assim, e eu confiei no Senhor e tudo fez. Porque aquele que luta por você não dorme. Pelo contrário, Ele vela o nosso sono. Ele está ali abençoando a sua casa. Enquanto nós estamos dormindo, descansando o sono do justo, Ele está velando. E para que nós viemos encerrar essa canção, vamos declarar: não dorme, não chore. Declare, só a igreja declare. Quem cuida de você Declare, não dorme não. levanta. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Tá ficando bonito, oh glória. Deus mandou te falar. Não dorme, não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama.